Gratidão. E hoje é o Portal 66, né? O que é esse Portal 66, né? Obviamente que para cada um de nós adoramos dar significado para as coisas, né? Mas aqui a gente não trabalha com misticismo, né? Não estamos falando de previsões, nada disso, né? Mas do que significa, do ponto de vista energético, o 6, né? 2 vezes o número 6, a gente traz aí, os raios cósmicos, nós temos o 6, que é o raio da devoção. A devoção não é fanatismo, né? Não é fanatismo, não é elucubração, não é acreditar em poder externo, nada disso. A devoção justamente é nós nos reconectarmos com nós mesmos e acreditarmos sim no nosso poder interno. Então o 6 nos convida a estarmos alinhados ainda mais à nossa essência, ao nosso ser, para manifestarmos a nossa verdade, manifestarmos aquilo que viemos fazer, manifestarmos aquilo que somos. Então o 6 tem uma energia muito forte do guerreiro, né? Aquele guerreiro que vai, que marcha, que não desiste. Então, do ponto de vista energético, de evolução, num processo onde a gente está em busca da nossa alma, a gente tem que ter muita perseverança e muita energia do 6, né? Então o 6 da devoção é convidado o tempo todo a atuar sobre nós, né? Então quem tem esse impulso devocional de não desistir, de persistir, tem o 6, digamos, né? No seu conjunto aí, no seu corpo emocional, no seu corpo mental, no seu corpo físico. Por quê? Porque a energia dos raios cósmicos, cada corpo nosso tem um padrão energético. Então, quando a gente chega a criancinha aqui, né, as criancinhas tem muito essa questão do 6, né, de perseverar, de querer brincar. Ela quer brincar até cair, né, ela não quer parar. Ela persiste, ela vai para lá, vem para cá, quer conhecer, quer fazer. E quando a gente começa a crescer, o nosso corpo emocional, né, que também começa a se desenvolver, ele começa a se mesclar com o corpo do coletivo, da coletividade. Então as emoções do ser, né, daquele ser purinho, todo direitinho, né, que já chega sabendo o que vai fazer, mas depois se perde no caminho, aí tem que se reencontrar de novo. Então esse corpo emocional começa energeticamente a se misturar com o corpo coletivo. Então as emoções, ele começa a interagir com pessoas e começa a bagunçar as emoções, né? Então encontra todo tipo de emoções, todo tipo de pessoas, com todo tipo de visões de mundo, com problemas, desafios, pessoas resistentes, pessoas vitimizadas, pessoas que choram por qualquer coisa, e enfim, todo esse tipo de situação que nada mais são do que desequilíbrios energéticos dentro desse corpo emocional. Então, o corpo emocional de cada um de nós tem que ser trabalhado por nós mesmos, individualmente, e nós temos que buscar reequilibrá-lo e mantê-lo alinhado com a nossa mente superior. Então, quem faz o trabalho de alinhamento desses corpos, nós permitimos que ele aconteça, mas quem faz é a energia superior. Então, a energia cósmica, quando a gente fala dessa energia devocional, por exemplo, a energia que permite que o ser continue no caminho trilhado, mesmo que ele tenha cometido um engano. Então, vamos imaginar que você está no caminho, né, de evolução, e aí você entra num atalho, porque o seu corpo emocional se prendeu a uma situação lá e você ficou lá, né, acreditando que o caminho era por lá. E aí, o que acontece? Essa energia não consegue te alcançar. Você não consegue perceber que você entrou, né, que a gente chama de labirinto, né? Porque a mente é um labirinto. Então a mente entrou num labirinto e a emoção, pensamento, né? A emoção segue o pensamento, a emoção te levou para aquele caminho. Mas você tem um caminho que você precisa trilhar, que é o seu caminho verdadeiro. Então, o que vai acontecer?
se você tem essa energia da devoção, em algum momento isso vai, ou seja, você vai perceber, não é por aqui, estou subindo a montanha errada. Isso acontece com todos nós, né? Então você fala, meu Deus, não é essa montanha, agora eu tenho que descer tudo para pegar outra. Então esse sentimento de que você não está no caminho certo é justamente o sinalizador para você parar tudo e permitir que essa energia superior te conduza. Então, no momento que a gente para tudo, quando nós temos, né? Então, muitas pessoas têm esse raio cósmico muito forte. Então, ele já automaticamente vai trazer essa vibração, essa percepção de que o caminho, você entrou num atalho sem querer, numa coisa que não era. Não tem problema. Por quê? Porque aquela experiência que aconteceu ali, ela vai servir como impulso para você voltar para a trilha correta. Então muitas pessoas se acham, né, me perdi agora, não sei o que, e começam a ficar naquele caminho, naquele atalho, achando que é por ali que elas têm que tentar alguma coisa e começam a se perder no sentido de que elas não buscam a visão superior, não buscam um mundo superior. Então, toda vez que a gente sente que não é bem aquele caminho, a gente tem que parar, se reconectar com a nossa mente superior, com o todo, com aquilo que nos criou, para receber a intuição, o impulso, a percepção de como seguir, de como continuar a sua trilha. Então, esse portal 66 é um convite para todos nós que se em algum momento nós não estamos nos sentindo corretamente naquele caminho, nos alinharmos novamente à nossa essência, porque esse é um momento de alinhamento, né? Então o 66 ele mostra um alinhamento de caminho, de decisão, de poder pessoal, de poder interno, de falar, não, é esse caminho mesmo, é esse que eu estou e não tem outro. É o guerreiro que vai marchar em direção à meta, seguindo, né, falando aqui, guerreiro não no sentido de guerra, né, gente, guerreiro da paz, que vai com a sua espada de luz, né, que vai com o seu coração cheio de amor, porque ele realmente está seguindo um caminho ascensional, um caminho espiritual, unindo, né, o espírito e a matéria para poder seguir, para poder atingir a meta, né, que a gente chama que é uma meta evolutiva, que é uma meta, obviamente, que a gente não chega em algum lugar, mas que a gente vence a nós mesmos todos os dias, né? Então, essa persistência e essa energia do 6 convida a gente a revisar, será que estamos no caminho correto? E se não estamos, não há problema. Vamos nos alinhar ao todo, vamos nos alinhar à nossa mente superior, à mente de Deus, e vamos perceber, não, é isso? Não é? Então vamos corrigir. Corrigimos essa rota, corrigimos esse caminho, porque esse portal traz uma percepção muito forte de a gente trabalhar essas energias e tomarmos as decisões com base nelas, né? E não com base nas circunstâncias. Mas sempre a gente tem que estar refletindo, sempre que o que está refletindo demonstra para a gente também aonde estamos, o que estamos fazendo, e como podemos sempre estar melhorando. Então não tem certo, não tem errado, mas o caminho, a gente sabe que ele vai se abrindo, né? Ele se faz ao caminhar quando a gente entra num processo mais amplo, mais profundo, aonde a gente está entregue, e não mais com um planejamento pronto, um programa pronto, acreditando, né, que nós sabemos tudo, e então tudo que planejamos tem que se manifestar. Entendendo que o todo, né, que a mente é superior, quando a gente projeta alguma coisa, isso tudo leva a gente a estar num estado de alegria, né, de felicidade. Mas não quer dizer que aquilo que a gente projetou, que a gente acreditou, vai acontecer do jeito que a gente quer. Então as coisas sempre vão acontecer de uma outra maneira, sempre. Não exatamente como a gente queria, mas elas vão acontecer de uma maneira muito melhor do que a gente podia imaginar. Por quê? Porque sempre o caminho superior, o caminho, né, do nosso
modelo, né, do nosso grande arquétipo de tudo que já somos perfeitos em essência, é um caminho sempre muito melhor e muito mais simples. Então, esses corpos tridimensionais, principalmente o emocional, que fica emaranhado com situações, ele tem que ser curado. Então, é um momento de cura de toda essa humanidade, de cura, de estar alinhado ao coração, à verdade, e permitir que essas energias desse portal possam atuar e alinhar o ser a quem ele é, o que ele veio fazer, e ele possa seguir em frente sem sair atropelando os outros, né? A gente percebe no dia a dia, na caminhada do guerreiro, né? Ele está caminhando ali, marchando, e vem um monte de gente querer passar por cima, isso, aquilo, quer pegar uma coisa, quer passar. Por quê? Porque estão desalinhados da sua mente superior, do seu eu superior, e acabam atropelando o caminho dos outros sem perceber, né? Então, quando tudo estiver alinhado, todos estiverem mais organizados, você vai perceber que a própria caminhada do dia a dia, você vai ver menos pessoas atropelando umas às outras. Por quê? Porque elas também estão buscando esse alinhamento. Então, vamos aproveitar essa energia do Portal 66, entendendo que a devoção não é uma energia de fanatismo, né? Mas uma energia de perseverança fundamental para a gente se manter nessa trilha. Porque essa trilha, ela exige que a gente se mantenha, né? Então você não tem um dia que você fale, não, hoje eu vou ver alguma outra coisa. Não, porque você está se alinhando à sua essência. Então ela vai te levar, ela vai te puxar para você ir subindo, para você ir percebendo mais. Então a energia, você acaba se desprendendo da forma, no sentido de apego. Então essa energia devocional, ela também te permite ir se desapegando do que já foi. Por quê? Porque a nova Terra está chegando, a nova Terra está aí pronta. Então você vai se desapegando do que já foi para viver sempre o novo, sempre algo mais elevado, e esse algo mais elevado é o que te permite estar nas circunstâncias de uma maneira mais leve, mais intuitiva e menos pegajosa. Então vamos aproveitar esse portal, porque ele tem uma luz muito forte, uma energia muito forte, e a gente tem que aproveitar sempre esses portais para a expansão de consciência. Esses portais sempre trazem energias muito poderosas, muito amorosas, só precisamos estar abertos. Gratidão.